Olá, seja muito bem-vindo à nossa introdução ao Photoshop, ao nosso curso básico de Photoshop gratuito aqui no YouTube. Na aula anterior, eu dei uma introdução ao curso, o que seria o nosso curso. Então, se você não assistiu, peço por gentileza que você assista para que não fique nenhuma dúvida. Lembrando que no final de cada aula, no final do vídeo, aparece o link da próxima aula. Caso você fique perdido, eu sempre vou deixar o link da playlist aqui embaixo do vídeo e o link do nosso e-book, que você pode adquirir ele por um preço bem acessível, quase irrisório, que é uma forma de eu trazer o curso aqui gratuito. Aí quem quiser retribuir esse curso gratuito, pode adquirir o e-book, que além de você adquirir ele, vai estar ajudando o nosso canal, você vai conseguir acompanhar as aulas aqui, você vai poder complementar algumas explicações que eu acabo passando um pouco rápido aqui no vídeo. Você pode ter uma introdução um pouco melhor. E em cada parte do e-book, você tem um link do vídeo da aula, tá bom? Não é obrigatório, você consegue acompanhar sem o e-book, mas caso você queira adquirir, o link está aqui embaixo, por um preço bem pequeno, que é mais para ajudar o canal, para que eu consiga disponibilizar aqui o nosso conteúdo gratuito. Eu poderia fazer esse curso, vender, mas eu estou disponibilizando um e-book caso alguém queira ajudar ou caso você queira adquirir mais conhecimento, ter uma introdução ainda mais profunda no Photoshop. Você pode acessar o link aqui embaixo, estudar enquanto está no ônibus e tudo mais, tudo bem? Não vou perder muito tempo com isso, vamos dar introdução ao nosso curso. Essa aula será mais introdutória, tá? Talvez alguns considerem a aula um pouco chata, porque a gente ainda não vai mexer no Photoshop, mas é uma aula muito importante, que se você não entender os conceitos, esse aqui vai ser um vídeo mais de conceitos, você não vai conseguir nunca ter um bom aprofundamento no Photoshop, tudo bem? Então é muito importante, não pule essa aula. Bom, aqui na história do Photoshop, eu gosto de falar da história, é importante a gente entender o programa que a gente está trabalhando. Eu vou falar de forma bem resumida, caso você queira no e-book tem mais detalhado, mas você pode pesquisar aí na internet caso queira se aprofundar. Vou falar de forma bem resumida, que é o seguinte: o Photoshop foi criado em 87, né, por Thomas. Ele foi um projeto aí, um trabalho na universidade, e ele acabou não dando muita trela para o que na verdade era um programa bem rudimentar. E aí quando seu irmão, um ano depois, viu o projeto dele, achou muito interessante, os dois se uniram para criar o programa. E logo depois eles venderam para a Adobe, e a Adobe lançou a primeira versão do Photoshop, que a gente pode ver aqui do lado. Essa é a primeira versão do Adobe Photoshop, e que você pode ver que até não é tão diferente do que a gente tem até hoje, mas que foi uma revolução na época em edição de imagem, tá? Aqui eu separei as versões do Photoshop brevemente a partir da versão CS. A versão CS foi a mais importante, né? Depois, a cada 2 anos, mais ou menos, a gente tinha uma nova versão que ia implementando novos recursos. No e-book tem detalhado o que foi alterado em cada versão, caso você queira entender qual foi essa evolução no Photoshop. A primeira versão que eu trabalhei no Photoshop, quando eu entrei no mundo do Photoshop, foi a versão CS2, que foi o primeiro Photoshop que eu tive contato. E depois eu passei por todas as versões até hoje. Bom, depois das versões mais antigas a gente teve a versão CS6, que foi a última dessa versão. E depois, a partir, né, de 2013 até hoje, a gente teve essa nova versão, que é uma versão que é um pouco até parecida com o que acontece hoje com o Windows, com o Office, que é uma versão, entre aspas, estáticas, né? E ela vai tendo atualizações dentro dessa própria versão, tá? Igual você tem o Windows 10 e ele vai tendo atualizações durante o tempo. Então a gente está nessa até hoje. Então agora, em vez de ter uma nova versão a cada 2 anos, a gente tem uma versão por ano. E às vezes de uma versão a outra, às vezes a gente ainda tem atualizações. Se você comprar o pacote, você vai sempre estar atualizado. Você pode pagar um plano
mensal, anual, e você tem acesso sempre à versão mais recente. Antigamente, você tinha, quando saía uma versão a cada 2 anos, você tinha que desembolsar um novo valor, sem falar que você tinha que aguardar, às vezes, para corrigir algum problema ou para lançar uma nova ferramenta. Hoje, isso é mais rápido, já que as versões são constantes, né? Então, a gente costuma definir hoje Photoshop por ano, né? Photoshop 2021, depois versão 2022 e assim por diante. E aqui nos cursos a gente vai tentar sempre utilizar a versão mais recente, tudo bem? Bom, agora que eu dei uma introdução na história do Photoshop, de uma forma bem rápida e resumida, vamos entender o que é o Photoshop, como ele funciona. Esse conceito aqui é muito importante. O Photoshop é um editor bitmap. O que é esse bitmap? Vamos ver aqui. Bom, para você entender o bitmap, eu gosto de comparar com vetor. Mas aí você fala, o que é o vetor? Se eu não sei nem o que é o vetor, eu vou saber o que é o bitmap. Parece difícil, mas é muito simples. Aqui vocês vão ver, nós temos aqui, eu separei vetor, bitmap. Está dividido em 2 partes essa tela. Bom, vamos ver aqui primeiro o bitmap. O bitmap, como vocês podem ver esse círculo aqui, quando a gente cria uma imagem dentro do Photoshop, por exemplo, podia ser um círculo mesmo, e damos um zoom na imagem, vocês podem ver que a gente consegue ver os pixels. E o que são os pixels? São quadradinhos, né? Se você até se aproximar bem do seu monitor aí, você vai conseguir ver os pixels do próprio monitor. E cada pontinho, né, que é os quadradinhos, formam uma imagem. Por isso que às vezes você vê uma resolução 1080. O que é um 1080? São 1080 pontinhos desse para formar uma imagem. Isso aqui é interessante porque quando trabalhamos com fotografia, imagens com degradê, assim, nós trabalhamos sempre com imagem bitmap. Então, o Photoshop é um editor de bitmap. Então, você tem que entender essa comparação. Por exemplo, se você quer trabalhar com imagem com fotografia, onde você vai trabalhar? No Photoshop. Agora, se você quiser trabalhar com vetor, você tem que usar um outro programa. Você tem que usar um programa de vetor. Bom, o bitmap, aqui a gente pode ver que ele tem a resolução conta muito. Quanto maior a resolução, mais quadradinhos vamos ter, melhor será o resultado final, a nossa resolução. Só que também maior será o tamanho e o espaço que vai ocupar essa imagem. Depois vamos entender melhor como a gente saber redimensionar isso, né? Entrar em um meio termo, para a gente ter uma imagem de boa resolução, só que tamanho mais compacto. Aqui a gente tem alguns formatos que a gente pode trabalhar com bitmap. Aqui a gente tem JPG, que é muito conhecido, é muito utilizado, principalmente, quase tudo, na verdade, é usado JPG. No e-book tem detalhado a história do JPG, como ele funciona. Eu não vou entrar muito em detalhe em cada um para não se aprofundar demais, não demorar muito o vídeo, mas você pode se aprofundar para que serve cada imagem. Basicamente, JPG é muito utilizado em imagens da internet, porque ele ocupa pouco espaço. Mas temos outros formatos, por exemplo, o PNG, ele é meio semelhante ao JPG, a diferença é que a gente consegue trabalhar com mais cores, mas a principal característica que ele tem, que as pessoas utilizam, é porque ele consegue trabalhar com transparência, que depois vamos entender também, tá bom? Que é essa transparência. E aqui a gente tem o formato padrão, que é o PSD. Aqui a gente tem o formato PDF e EPS, que eles trabalham nos 2 universos. Bom, vamos falar aqui do vetor agora. Você entendeu o que é o bitmap, vamos entender o que é o vetor. O vetor, você pode ver que aqui, quando a gente aproxima a imagem, não conseguimos diferenciar onde começa, onde termina, né? Quanto mais zoom você dá, você nunca vai acontecer isso aqui de formar esses quadradinhos aqui da resolução da imagem, porque o programa trabalha com cálculos matemáticos para definir uma imagem. Então, você pode utilizar, ao contrário aqui do bitmap que a gente trabalha com fotos, aqui no vetor a gente costuma trabalhar com logotipos, com texto. O texto, mesmo dentro do Photoshop, trabalha com vetor. Então, o texto você pode perceber que quando você digita ele, não importa o tamanho que você aumente ele dentro do Photoshop, ele sempre vai manter a resolução dele. Você nunca vai perder, a não ser que você renderize ele depois, mas isso é outra história. Mas você sempre vai conseguir ter alta definição em vetor. A diferença é que vetor você não consegue trabalhar, por exemplo, com fotografia. No vetor você pode, por exemplo, é muito utilizado para criar logotipos, porque o logotipo você não sabe onde o cara vai usar. Ele pode tanto usar em um cartão de visitas, como ele pode criar um outdoor. Se ele criar um outdoor, ele não pode perder resolução. Se ele vai mandar fazer uma camiseta, ele precisa ter o vetor dessa imagem. Aí você fala, então, não preciso de um editor bitmap, não preciso do Photoshop. Claro que eu preciso para trabalhar com fotografias, por exemplo. Fotografia eu preciso trabalhar dentro do Photoshop, porque eu não consigo ter uma fotografia em vetor. Seria algo bem chapado. Não conseguiria ter os pixels assim, tudo bem? Bom, entendendo isso aqui, por exemplo, dentro do vetor a gente tem programas como o mais conhecido aqui no Brasil, que é o CorelDRAW, que é muito utilizado. O CorelDRAW você
trabalha com vetores. Claro, você fala, eu consigo jogar uma imagem lá em bitmap. Sim, você consegue editar, mas o programa foi feito para se trabalhar com vetor. Quando você quer trabalhar fotografia, você joga para o Photoshop. Da própria Adobe, a gente tem o Illustrator, que é mais usado lá fora. Aqui no Brasil, a gente está um pouco mais acostumado com o CorelDRAW, mas é interessante se trabalhar com o Illustrator, porque você consegue trabalhar nos dois mundos. Posso até fazer uma aula ensinando, mas a integração entre os programas da Adobe é incrível. Você pode simplesmente estar editando uma imagem, você está criando um folder no Photoshop, tem um vetor lá dentro, e você pode simplesmente com um clique jogar, você tem um efeito ali, um detalhe em vetor, e com um clique você jogar para o Illustrator, editar dentro do Illustrator e voltar para o Photoshop. Essa integração é maravilhosa, permite coisas incríveis, mas você tem que entender com o que você está trabalhando. Aí dentro do vetor nós temos alguns formatos aqui, que AI é do Illustrator, SVG, WMF, DWG, CorelDRAW, EPS. O EPS é um formato interessante. Você consegue trabalhar dentro de quase todos os programas. Eu coloquei aqui no meio o EPS e o PDF, porque você consegue trabalhar tanto em bitmap quanto em vetor. E o EPS você consegue trabalhar dentro do CorelDRAW, dentro do Illustrator, dentro do Photoshop. Claro que às vezes algum recurso você vai acabar perdendo, tudo bem? Bom, agora falando do arquivo próprio do Photoshop, que é o PSD, que é um formato padrão do Photoshop. O que é esse formato? Quando você trabalha com esse formato, quando você vai salvar, depois eu vou entrar mais em detalhe como salvar a imagem, tudo mais, como abrir, tudo mais. Quando você salva nesse formato, você não perde a edição da imagem. Se você salvar em, por exemplo, JPG, você perde, se transforma numa imagem chapada, você não vai conseguir depois trabalhar ela. Então, o formato padrão do Photoshop é o PSD, como por exemplo, no Word nós temos o DocX, mas se eu salvo em PDF, aí ele se transforma numa imagem chapada. Só que o Photoshop tem um detalhe, além do PSD, você pode salvar em PDF e mesmo assim manter a possibilidade de você editar o arquivo, tá? Dentro do Photoshop, claro. É um recurso interessante, mas eu aconselho sempre salvar em PSD, salva em PDF quando você quiser, quando você não quer que a pessoa altere o arquivo, na verdade, apesar dele possibilitar dessa alteração, eu vou mostrar para vocês depois que vocês podem alterar uma opção lá que a pessoa não consegue mais alterar, que para mim essa é a grande vantagem do PDF, que a pessoa não consegue alterar. Aqui embaixo eu marquei alguns arquivos que o Photoshop consegue salvar e trabalhar e tudo mais. No e-book tem detalhado cada formatinho desse aqui, explicando a origem, para que serve, as características de cada um, porque cada um tem aqui uma característica diferente e uma usabilidade diferente. Bom, passando agora para um outro conceito também fundamental e muito importante, talvez até mais importante do que os anteriores, que é você entender a diferença de cores. Bom, basicamente no nosso universo existem outros, mas basicamente trabalhamos com dois tipos de imagem. Imagem em RGB, imagem semica. É bem simples de entender isso aqui, é muito importante, mas é muito simples de entender. Por quê? Bom, vamos explicar primeiro aqui o RGB. O RGB nós trabalhamos com três cores, que basicamente tudo que ilumina, se você está vendo esse vídeo no celular, ou no seu computador, ou até na sua televisão, pode ser até na televisão de tubo, ou numa televisão de LED, não tem problema. Qualquer televisão vai trabalhar sempre em RGB. Ele trabalha com três luzes que formam outras cores, que são o red, green, blue, né? Vermelho, verde e azul. A partir dessas três cores, ela consegue formar qualquer outra cor. Ela se junta e forma outras cores. São as cores primárias e a gente consegue formar outras cores no nosso monitor. Então, não importa se você está vendo num celular, num computador, numa televisão, não importa, você está vendo em RGB. Já o Semica, basicamente trabalhamos com impressão, tudo que vai em papel. Por isso que quando você vai lá comprar toner, um cartucho de tinta para sua impressora, você sempre vai comprar o cian, o magenta, o yellow e o black. E trabalha com 4 cores, que ele trabalha com a ausência de branco do papel. Já que na luz, ele trabalha unindo as cores para formar o branco. Na impressão no Semica, ele trabalha com a ausência do branco. E nós temos 4 cores para formar todas as outras cores. Então, usamos basicamente isso em impressão. Só que aí você vem me perguntar, tá, mas para que eu preciso saber isso? Bom, porque você vai fazendo um trabalho, você tem que saber, eu vou usar esse trabalho aonde? Eu vou estar usando na internet, vai ser em um site, então provavelmente você vai usar RGB. Ah não, eu estou fazendo um folder, então talvez você tenha que se preocupar em
como eu vou usar o Semica. Isso é importante, às vezes você vai fazer um trabalho e você não consegue chegar na cor que o seu cliente quer, às vezes por causa que você está trabalhando com as cores erradas, o padrão de cor errado. Então, o que acontece? O RGB, você nunca vai conseguir emular um Semica dentro do seu monitor. Depois, mais para frente, durante o curso, eu vou ensinar vocês como escolher e como alterar de RGB para Semica. Se você tiver que colocar lá em Semica, você vai ver que a cor vai ficar diferente. Aí você imprime e sai outra cor. Aí você sempre vai falar, nossa, mas eu não consigo, imprime e fica diferente e tudo mais. Porque o seu monitor, ele trabalha em RGB, então não tem como você colocar em Semica o seu monitor. Não é porque você alterou lá no Photoshop que o seu monitor está trabalhando em Semica. O Photoshop está trabalhando, mas o seu monitor não. Então o que acontece? Tem como você usar calibragens, tem até profissionais especializados nisso para fazer. Só que normalmente quem trabalha com gráfica tem que ter um monitor com as cores próximas. Claro que isso não quer dizer que o seu monitor está trabalhando em Semica, é questão apenas de calibração para que o RGB fique mais próximo do Semica e você consiga ter uma impressão mais próxima. Mas para a maioria do que o pessoal trabalha, você trabalhar com RGB já serve para praticamente tudo. Semica é mais para quem for trabalhar com gráfica, o pessoal que trabalha com vetor, utiliza mais. Só é importante você entender esse conceito. Senão, às vezes, você vai estar salvando em Semica, aí você vai jogar no seu site lá, a imagem não vai estar boa, vai estar ruim, você vai achar que você que não sabe trabalhar ou o programa é ruim e nunca vai acertar. Então, esse conceito é básico e fundamental. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou tentar responder. No e-book tem detalhado isso aqui também, tudo bem? Bom, eu queria agradecer você que assistiu esse vídeo até agora. Queria deixar minhas redes sociais aqui. Caso você esteja fazendo esse curso, tira uma foto dele, posta lá no status no Instagram, eu compartilho com a galera. Eu acho muito legal. Comenta aqui embaixo se vocês estão gostando do curso. Isso me motiva a estar continuando e quem sabe comentar mais eu posso lançar mais aulas bônus e tudo mais. Deixa sua dúvida aqui embaixo. Sempre que eu posso, eu tento responder todo mundo, tá bom? Forte abraço. Não se esqueça de ver a próxima aula do canal.